da minha vida és tu. Cada estrada que percorri, tu estavas adiante de mim. Tua luz iluminou meu caminhar. Como anseio pelo dia em que ante a ti estarei, aos teus pés me prostrarei. Tu és meu rei, és o cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o santo Deus, o primogênito, o rei da minha vida és tu. Meus dias são cheios de alegria, meu coração encontrou paz. Tenho andado tanto, mas preciso prosseguir. Meu coração anela contemplar tua face. Aonde estás? Eu quero sempre estar. Tu és primogênito, o rei da minha vida és tu. Cada estrada que percorri, tu estavas adiante de mim. Tua luz iluminou meu caminhar. Como anseio pelo dia em que a ti estarei, e aos teus pés me prostrarei. O cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o santo Deus, o primogênito, o rei da minha vida és tu. O rei da minha vida és tu. O rei da minha vida és tu. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas.
primogênito, o Rei da minha vida és tu. Aleluias. O Rei da minha vida és tu, o Rei da minha vida és tu. O Alexandre tem um testemunho, pode ver, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Queria compartilhar com os irmãos um acontecido hoje, agora à tarde, né, que aconteceu comigo e meu irmão. Meu irmão faz desde novembro do ano passado que está desempregado. E hoje, na hora que eu cheguei do trabalho, por volta de manhã, eu fui falar com ele umas 10 horas. Fiquei falando com ele, e ele falando que está entregando currículo, que não conseguia emprego, estava difícil e tudo, né? E comecei a falar um pouco de Deus, ele aceitou. Eu ouvi uma brecha onde eu podia falar da palavra, e ele aceitou, né? Eu ia falando, ele falando, é verdade, eu preciso mudar, eu quero isso para mim. E decorrente disso, isso foi por uma volta de umas 11 horas, né? Aí na hora que foi meio-dia, ele me mandou uma mensagem pelo Zap, falou que uma multinacional ligou para ele fazer uma entrevista. E às 3 da tarde ele me mandou outra, falou que segunda-feira ele vai começar a trabalhar, né? E naquele mesmo momento que eu li a mensagem, eu vi que tinha umas mensagens não lidas do grupo A Fé para o Rápido. Aí, na hora que eu abri, eu vi uma mensagem que eu não conheço, da irmã Ivânia, né, que dizia assim, ó, Deus em carne, o verbo se fez carne, e estava destacado assim, ó, fale a palavra. Então, eu creio que a palavra chegou até lá e que foi para um grande propósito e para engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Muito bom, né? A gente fica segurando para não falar coisa, para não estragar, né, a surpresa. Mas vocês vão ouvir muito falar da irmã Ivânia ainda. A irmã Maria Augusta nos visita, mãe da irmã Fabiola. É um prazer receber a senhora aqui. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo pela visita dela. Uma honra. Eu chamei o irmão Alexandre para dar o testemunho e já ia segurar ele para ele fazer a oração, né? Então vem aqui, irmão Alexandre, aqui eu não consegui te segurar, você foi rápido. A irmã Maria Augusta pede oração ao Davi e família. E se você tem um pedido de oração, você pode levantar a sua mão em direção aos céus, né? Levantar a sua mão, quebrando a lei da gravidade, para que possamos então juntos orar a Deus e saber que Ele é o provedor. Ele é Jeová Jireh. Senhor Deus, nosso Deus amado, Senhor, sabemos da sua glória, sabemos do seu amor, Senhor. Somos muito gratos pela graça e oportunidade que o Senhor vem nos dando, pelo Senhor ter vindo nos guiando e nos dando a sua palavra, Senhor. Estamos aqui muito felizes por receber mais um pouco de Ti, Senhor, porque o Senhor vem nos enchendo a cada dia um pouco mais de Ti, Senhor. Mudando a nossa vida, Senhor, mudando as nossas palavras, os nossos agir, Senhor, vendo novamente que Deus está andando em carne, Senhor. Senhor Deus, abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Todos que estão aqui, que vieram buscar a sua palavra. A irmã Maria Augusta que está aqui, Senhor, visitando, não a um grupo de pessoas, mas está aqui atrás de Ti, Senhor. A palavra que vai sustentar a vida dela, Senhor. Senhor Deus, abençoe os irmãos da internet. Visita cada casa, cada lar, Senhor.
dê o que cada um veio buscar, para que o seu nome seja exaltado, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém, 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 amém. E no 26... Melhor, não? Pode ser no final, a gente segura que tem um vídeo que foi feito pela irmã Ariana, né? E aí eu digo também que o povo de Guaianazes vai ouvir muito falar dela também, né? É uma família, né? Tá todo mundo em Guaianazes querendo conhecer a irmã Célia, né? Daqui também, tá todo mundo, quer dizer, uma família, né? E a gente não vê a hora. Eu creio que em junho, né? Quando o pastor Júlio estiver aqui, vai ter caravana para cá. Ah, falando isso, já deixar acertado que o pastor Júlio estará aqui sexta, sábado e domingo. Eu vou fechar a data com ele amanhã, tá? A data é de junho, tá? Então nós não vamos levá-lo para a igreja de Descalvado, porque nós vamos fazer uma inauguração aqui, e nem em Guaianazes. Então, quando a gente for fazer também um trabalho em Descalvado, aí será aí também o final de semana, né? Eu acho que Deus está criando esse padrão para ter um melhor aproveitamento, para não ficar também levando os nossos visitantes a viajar tanto. Deixa que só eu faço isso, né? Porque se levar eles para viajar como eu faço, talvez vai, assim, não que eles não aguentem, eles aguentam, mas acho que é melhor tratar bem as visitas, né? Deixa, e colocar o pastor Júlio para pregar de manhã à tarde, eu sei que ele não gosta de fazer isso não. Ele gosta de descansar para depois ele estar inteiro à noite para pregar. Então eu já conheço ele. Então vai ser sexta, sábado, domingo aqui, em junho. Só estamos acertando datas. E depois ele vai estar em Guaianazes no segundo semestre, se Deus assim o permitir, né? Aí vocês vão para lá. Amém? Eu gostaria de cantar o hino 20. Antes de entrar para a palavra, o tema hoje é... Nós damos boa noite a todos que estão conectados conosco. E hoje o tema é a graça de Deus em nossos dias. A graça de Deus em nossos dias. Tu és o milagre. E no 26. Reconheci que meu parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas foste o único que desejou me redimir. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente redentor. És tu. Havia outro mais próximo, mas foste o único que desejou nos redimir. Te agradecemos. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas.
porque somos bons, foi só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti e te agradecemos, Senhor, obrigado. Temos forças pra seguir, sim, só por ti. Estamos crendo por nós. Estamos crendo por nossos amados. O restaurador da vida és tu. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão aqui, sim, só por ti. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Até aqui foi por quê? Foi só por ti. Tu és o milagre, és o milagre em nossas agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Foi só por ti. Você agradece a Ele? Aqui, não? Eu posso dizer como irmão Brana, quando eu penso nele eu me emociono, eu choro. Toda vez que eu penso na graça. E é isso que nós vamos falar hoje, da graça de Deus em nossos dias. Às vezes as pessoas pensam na graça simplesmente ali no Calvário, mas eu quero mostrar para vocês a graça de Deus em nossos dias. Porque ali foi uma parte, a primeira parte da redenção, ali foi a compra. E hoje ele veio requerer a compra que ele fez ali. E hoje você tem essas duas etiquetas, esses dois pedaços, e você pode conectar o Velho e o Novo Testamento. E isso pode te dar uma veste bem limpinha, uma veste nova, um novo corpo, amém? Glória a Deus. E você pode pegar na lavanderia, e essa lavanderia pode ser chamada El Shaddai, ou ela pode ser chamada Luz do Entardecer, ou muitas lavanderias tem espalhada. Ele é um grande empresário, ele colocou essas lavanderias em todo o Brasil, em todo o mundo. Olha, é uma multinacional mesmo, sabe? E em todo canto tem pessoas trabalhando nessa lavanderia, usando o maior de todos os alvejantes, o sangue de Jesus Cristo. E você trazendo esse Velho e o Novo Testamento aqui na casa de Deus, porque você tem que vir até a lavanderia, então você pode pegar e aí você pode receber a sua roupagem limpa. Aleluia! Então estamos muito alegres de estarmos aqui e gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé. E que coisa, né? As coisas a gente vai... Eu não estava pensando em falar nisso, mas creio que nada da história que o irmão Brana conta na mensagem é simplesmente uma historinha, tem um fundo. Amém? Zacarias 14:7.
Estou muito feliz de ver o progresso da igreja de Ribeirão Preto, de ver as pessoas que amam a palavra do Senhor, que têm desfrutado de um banquete um atrás do outro, né? E logo já contratamos outro chefe, né? O chefe, dessa vez ele veio lá de Joinville, né? Um outro chefe, para trazer aí a carne, né? Esse restaurante também é muito bom, né? Renomado também. Aleluias, glória a Deus. Eu só saio ganhando nisso, né? Sentar e poder ouvir esses homens. E você também sai ganhando. E depois desses tem mais outros chefes que virão servir um grande menu desses 7 pratos. O irmão Brando um dia foi num restaurante e ele chegou e o irmão Brando, ele poderia ser simples, ele poderia ser pobre, né? Ele passou um grande aperto, mas ele sempre era um homem bem ordeiro, ele era chique, assim, na vestimenta dele, o chapéuzinho dele sempre inclinado, né? O terno bem passadinho, e ele prezava por essas coisas. E ele sentou no restaurante e ele falou: eu quero comer esse prato. E o garçom falou: esse prato nós não temos hoje, esse prato não é hoje, e vai ser amanhã. E o irmão Brando já deu uma olhada para ele, meio assim, falou: então me sirva este aqui. Esse também nós não temos hoje, esse aí é para amanhã. O irmão Brando olhou para o amigo dele e falou: vamos nos levantar e procurar algum restaurante que tenha comida, porque tudo aqui é para amanhã, eu quero comer hoje, né? E graças a Deus você tem um grande restaurante onde você pode ir, e você fala: eu quero comer o Filho do Homem, tem. Você quer comer trovões? Tem. Quer comer selo? Tem. Quer comer novo cântico? Tem. E tudo é feito na hora, sabia? Às vezes vem umas inspirações assim, que vem lá do trono. O pastor, olha, diz assim, mas, acharam? Zacarias 14, 7. Mas será um dia, vamos ler juntos? Mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia, nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. Podem sentar. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu penso em Abraão, em todos os erros que ele cometeu, Moisés e seus erros, mas quando os comentários sobre Abraão foram escritos, quando os comentários divinos foram escritos, quando Paulo escreveu os comentários sobre Abraão, ele nunca mencionou uma só coisa acerca da incredulidade de Abraão. Abraão não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte dando graças a Deus. Minha humilde oração é, diante da graça de Deus que está aqui, espero que os meus estejam escritos desta maneira também, que os seus também sejam, para que ele não veja os meus erros, para que quando os meus comentários forem escritos, a minha necrologia, que não seja lido que eu cometi erros e fiz o errado, mas que ele somente veja as coisas que eu tentei fazer para ele. Que eles simplesmente possam se tornar o que faz aquilo. Ele tomará a graça de Deus na qual eu creio. E é nisto que exclusivamente estou crendo. Não numa super igreja. Você não está crendo numa super igreja, você não está crendo num super pastor. Você está crendo num super Deus. Numa super graça. Sim, é da graça que estou dependendo. Havia uma rocha lá quando Moisés estava pronto para morrer. O que poderíamos dizer de Davi? A graça de Deus. Aquele grande guerreiro para quem Deus mesmo. Davi, como podia ele fazer uma coisa como aquela? Tomar Urias, seu soldado, quando ele tinha as mãos cheias de gentios lá como soldados? E tomou Urias, foi aquele que se pôs ao lado de Davi. Urias era um prosélito, ele era um heteu, um prosélito para a religião judaica. E aqueles homens amavam tanto a Davi, eles viram que a unção estava sobre ele, embora ele fosse um fugitivo, foi despejado de seu próprio país, teve que viver com os filisteus, e Saul estava caçando, mas mesmo aquele homem, eles viram a unção sobre ele, e quando o profeta chegou, ele falou assim: este homem morrerá, ele pagará até o fim,
Ele pagará isto com sua vida. E o profeta disse, certamente graça, entre parênteses, tu não morrerás, Davi, a graça tem te salvado. Se isso não tivesse sido pela graça, onde estaríamos todos nós? Não é isto? A graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana vem de um que é soberano. Entenda isso, porque você vai sair daqui mais alvo do que a neve. Você vai sair daqui tão leve que não precisa nem ir de carro, você vai flutuando. De tão leve que você vai sair. A graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana, soberano que pode fazer? Soberano pode fazer o que ele desejar. Ouçam isto, a graça soberana só pode ser dada por um que seja soberano. E Deus é soberano. Então Ele pode dar graça soberana. Portanto, sendo soberano, a graça não tem que pedir a ninguém. Ela não tem que fazê-lo. Ela faz o que deseja. Não é isto maravilhoso? Ela não tem que pedir, posso eu fazer isto? Devo eu fazer isto? Posso eu? Farei eu? Ela não faz isso. Ela o faz de si mesma. A graça é soberana. Portanto, Ele pode salvar o mais vil. Ele pode salvar o pior. Ele pode salvar o impuro. Ele pode salvar o imoral. Ele pode curar o mais enfermo. Aleluia! Ele pode salvar um perdido como eu. Ele pode salvar um perdido como eu. Ele o fez. O que é isso? Graça. William Brana, filho de um bêbado. Isso não faz nenhuma diferença. A graça de Deus me salvou. Eu sou filho de uma mulher que não prestava. Isso não faz nenhuma diferença. A graça de Deus te salvou. Ele é soberano. Não tem que perguntar nada a ninguém. Amém. Estou tão feliz com isto. Aleluia. Pode tomar o mais vil pecador e fazê-lo tão branco quanto a neve. Não tem que perguntar a ninguém a respeito disto. Ele pode fazer isto porque Ele é soberano. Ouçam, aquilo foi provado na cruz. Quando lá viu o mais vil dos ladrões, ele merecia a morte. E Deus nunca havia passado por sua mente daquele ladrão. Ele nunca havia pensado nada sobre ele. Lá na cruz, através daqueles lábios ensanguentados, entre os gemidos, lá veio um som: Senhor, tenha misericórdia de mim. E lá veio outro som de volta através do sangue, lágrimas, agonia. A graça tomou conta e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. A graça fez aquilo. O que poderia aquele ladrão fazer? Não mais o que Adão podia fazer, não mais do que Eva podia fazer, não mais do que você pode fazer, e não mais do que eu posso fazer. Como não poderíamos empurrar-nos a nós mesmos para cima, através da branca Via Láctea com as correias de nossas botas? Não poderíamos fazer isso. Mas a graça de Deus pôde fazer algo a respeito disso. E ela o faz. A graça de Deus. A soberania da graça de Deus. Marque isto. A soberania da graça de Deus. A soberania da graça de Deus. Tá? A graça de Deus, a soberania da graça de Deus. Veio aquele ladrão que estava morrendo. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Pense nisso. Pense no amor e na graça como se eles fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos. Exatamente correto. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. Antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama, certo ou errado, você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou você não pode.
Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isso é tudo, amor e graça. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Vem? Não há simplesmente nada que você possa fazer sem trabalhar um com o outro. Graça. A graça de Deus é que nos salva. Agora encontramos que a graça, lá como aquele ladrão que estava morrendo, não é de se admirar que isto haja inspirado os poetas, quando eles viram isso. Aquele ladrão que morria regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor, que tem sido meu tema e será até eu morrer. Então, em uma esplêndida e dócil canção, cantarei que teu poder salva. Quando este pobre balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça, sublime graça, aleluia. Ó amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte. E assim será para a eternidade os hinos de anjos e santos. Se enchêssemos de tintos o oceano, e se os céus fossem feitos de pergaminhos, e se cada haste na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse. Ou poderia o pergaminho conter tudo, embora estendido de céu a céu? É isto que é a graça. A graça de Deus. A graça de Deus tem trazido uma sombra. Deus trouxe graça às nossas vidas por seu amor por nós. Aqui há algo mais que graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida. É graça. É através do soberano. Sim, Senhor. Você não pode barganhá-la. Você pode dizer: Deus, eu farei isto se o Senhor fizer isto e aquilo. Você não pode fazer isso. Deus não fará isto. Você não pode tirar nada de Deus. Deus te dá isto por sua graça. Não é para o que quer ou para o que corre, mas para aquele que Deus tem mostrado misericórdia. As pessoas prostram suas faces. Certo homem veio a mim, creio que vi um dos rapazes de volta aqui no edifício, um rapaz metodista que acabou de entrar, recebeu o Espírito Santo. E estes rapazes vieram a mim e disseram: agora, irmão Brana, que fomos salvos e recebemos o Espírito Santo, devemos nós procurar pelos dons? Eu disse: não faça isso, não faça isso. Deus dá os seus dons soberanamente. Dons e chamadas são sem arrependimento. A primeira coisa que você sabe, você estará procurando por algo. Deus, faça de mim um pregador, faça isso para mim. E o que será você? Um grande bobo presumido, isso é tudo. Você irá a alguma teologia de homens ou alguma organização, e lá você será um pilar de si mesmo e cairá e apodrecerá. Deixe Deus fazer o chamado. Deus te chamará, Deus te santificará, Deus te dará o que Ele tem necessidade de te dar. Sim, Senhor. Você não pode barganhar a graça. Não, Senhor, ela não pode ser vendida, ela não pode ser barganhada, nem mesmo ser comprada, não pode ser negociada. Você não pode dizer: bem, Senhor, eu me unirei a esta grande igreja, ou esta grande igreja metodista, ou esta grande igreja pentecostal, ou esta grande igreja nazarena, eu farei isso se tu simplesmente fizeres isso para mim. Isso não pode ser barganha. Não, Senhor, todo que o Pai tem me dado virá a mim, e nenhum homem pode vir a não ser que meu Pai o chame primeiro. Você simplesmente se tornou um membro de igreja, daquela grande igreja, isso é tudo. Você não será salvo. A graça tem que te salvar. Nossos talentos não descansam, nossos talentos não podem ser nossos talentos que temos, não podemos ganhar graça por talentos. Se Deus me fez um pregador, isso não mostra que sua graça tem estado comigo. Não. Sua graça me salvou. Não é por eu pregar o evangelho que eu sou salvo. Não é porque fala em língua que você é salvo. Não porque você prega. Você não é nem mesmo salvo somente porque você prega. Você não é salvo porque fala em língua. Você não é salvo porque faz todas essas coisas.
1 Coríntios 13 prova assim: embora eu fale a língua dos homens e anjos, embora tenha fé para mover montanhas, não sou nada até que venha a caridade, que é o amor. Amor é graça, é a graça de Deus que faz isto. Algumas pessoas têm talentos como algumas desses reis do rock and roll. Isso simplesmente me deixa enfermo de meu gastronômico espiritual. Eu lhes direi, quando eu ouço estes rock and roll levantar nos sábados à noite, cantando rock and roll e dançando a noite toda, e então na manhã seguinte virem encarar uma audiência e coisas assim, com uma santidade fingida na cara, e se pôr de pé perante as pessoas e cantar alguns hinos e pensar que elas vão para o céu. Eu poderia citar muitos nomes, mas não preciso. Esta fita vai para todos os lugares, mas todos vocês sabem, um rapaz aqui há não muito tempo atrás, em Hollywood, não beijava uma garota porque isso era contra a sua religião, e faz fotos de rock and roll e coisas, é uma desgraça. Você pensa que você poderia tomar suas 30 moedas de prata e ser digno de algo na graça de Deus? Judas, isso não comprará nada a não ser um lugar no inferno para você. A graça de Deus não pode ser barganhada, nem ser vendida, é graça soberana. Nada traga em meus braços, simplesmente tua cruz que abraço. Nu, ferido, eu venho como estou, da maneira que estou, sem nenhuma mancha, mas teu sangue foi derramado por mim, e tu me convidas para ir a ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Isso é tudo, é a graça que me trouxe, a graça o fez. A graça, outra coisa que eu gostaria de dizer, estas grandes igrejas, eles pensam que você pode ir lá embaixo. Bem, construiremos a maior igreja na cidade, temos damas da sociedade de socorro aqui. Paulo disse, eu posso fazer a mesma coisa e não tenho nada. Eles dizem, bem, nós somos uma velha organização, temos estado aqui por 2000 anos, temos 500 anos de idade. John Wesley, Alexander Campbell e esses grandes fundadores lá atrás, eles fundaram nossa igreja, aleluia. Bem, Jesus Cristo fundou esta igreja, o batismo com o Espírito Santo, e lhes disse para subirem no Pentecostes e que esperassem até que recebesse o poder do alto. E você pode continuar a pertencer à igreja pentecostal e estar perdido. A igreja pentecostal não é mais do que qualquer outra igreja. A coisa é somente uma igreja. Esta é a igreja que você nasceu do batismo do Espírito Santo. Pois por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isto é, 1 Coríntios 12. Mas há pessoas que pensam que elas merecem isto. Porque eu fui para a escola, porque eu aprendi a fazer isto, fui ao seminário. E isso não significa nada. Você não pode comprar a graça de Deus. Agora vamos entrar nessa pequena história e você vai entender o que é a graça de Deus. A graça de Deus é assim, ó. Ele vai explicar agora. A graça de Deus é assim. Deixe-me lhe contar uma história. Agora você vai entender o que é a graça de Deus. Concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei. Havia um poderoso rei. E este rei poderoso tinha um filho. E ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando fizeram, um julgamento foi feito e uma sentença foi dada. Isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei. E ele sabia que viria sobre ele. Eles o colocaram em outra cela secreta, trancaram as portas, acorrentaram suas pernas para que ninguém, os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber. Porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava, sentado naquela condição, morrendo de fome, não davam nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição, nem comida, nem bebida. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. E ele foi encontrado culpado, e provado ser culpado. E a sentença foi feita. Era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Como que era a pena? Era para ele ser morto aos poucos, até que sua vida mortal terminasse.
sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz, e eu não quis fazer aquilo daquela maneira. E certo dia, o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe dizer, falar com ele, e lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz. Ele disse: eu vou descer para falar com ele. Muitos passam essa história. E aí? E aí, meu Igor? Vamos de novo. Tem uma coisa grande aqui, escondida aqui. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz, e eu não quis fazer aquilo daquela maneira. E certo dia o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe dizer e falar com ele por que havia matado seu próprio filho. O único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz. Ele disse: eu vou descer para falar com ele. O único filho que esse rei tinha. Quem será que é esse rei aqui? O filho unigênito, que foi morto no Calvário. Os nossos pecados, ele foi morto por nossa culpa ali. Só que depois do Calvário, o rei desce para falar. Olha aqui, o rei. Ele não desceu? Você não canta? Com 7 anjos desceu à terra. Para quê? Ó. E ele desceu até lá. Ele disse: eu vou descer para falar com ele. O rei falou: eu vou descer para falar com ele. Está vendo como que não pode ser uma história a mensagem? Você passa muito longe agora quando você puxa para você. Não? O rei desceu para falar com você. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela, como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno, magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando. Aqui também mostra um homem que não estava feliz com aquilo que ele era. Ele não estava ali com chinela havaiana, ali na rede, não. Ele estava lutando contra ele mesmo. Ele estava chorando, o rei encontrou ele chorando. O rei foi lá e viu, encontrou ele chorando quando ele estava... ele falou: mas por que eu matei? Por que eu fui fazer isso? Por quê? Por que eu sou assim? Por quê? E chorando. O rei encontrou ele chorando. O rei não encontrou uma pessoa indiferente. Não, ele estava realmente interessado. Chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos. Seus olhos estavam cheios de pus, sua boca já estava branca, sem água, sedento. Deitado lá atrás sobre a sua face, chorando, o rei disse: levanta! Ei! O rei disse: levanta, resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Levanta! Não é ele que brada assim, Isaías 61? Levanta, resplandece! Levanta! Não, na presença do rei ninguém fica caído. Levanta! Ele veio até ele. Ele levantou e foi até o rei. Você levantou e você veio até o rei. Eu venho como estou. Ele veio como ele estava. Deitado lá atrás, sobre sua face, chorando, o rei disse: levanta! Você vê a graça de Deus em nossos dias? Olha aqui. Ele veio até ele, olhou para ele, ele disse: por que você matou o meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para receber tal morte da maneira que você o matou, golpeando com uma lança até a morte? Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência.
simplesmente minha própria maneira. Ele não fez nada, mas foi a minha imprudência. Eu fui imprudente em orar, eu fui imprudente em ler, eu fui imprudente, Senhor. Teve vezes que eu fui imprudente. Simplesmente minha própria maneira, eu o matei porque eu tinha inveja dele. Um homem para assumir isso, uma confissão pura do coração, falou assim: eu tinha inveja dele. Em outras palavras, eu fui dominado por um espírito. Talvez muitos não é inveja, talvez outro seja outro tipo de coisa, mas pode ser orgulho, pode ser jactância, pode ser inveja, pode ser muitas coisas, mas nesse caso era inveja. Ele falou assim: eu tinha inveja, eu tinha esse mau sentimento dentro de mim. Foi uma conversa, sabe com quem? Com o próprio rei, porque o rei desceu para conversar com ele. O rei desceu para conversar com você, para você ter uma conferência com Deus. Não existe essa mensagem? Conferência com Deus? Então é com ele a conferência. Irmão, a conferência sua não é com o pastor, a sua conferência não é com o mestre, a sua conferência não é com o evangelista, a sua conferência é com quem manda. Você não está tendo conferência com os empregados, com os delegados, não, você está falando agora com quem manda. Você está falando com quem manda soltar e com quem manda prender. Você está falando com Deus. Ele estava falando com o rei naquela hora. Aquela hora era uma hora, ou o rei já mandava matar ali mesmo, de raiva, ou salvava. E esse rei tem descido após o Calvário para ter uma conferência com você. Ele quer te ouvir. Ele quer que você ore, ele quer ouvir, ele quer conversar com você. Ele quer te entender. O que aconteceu? Aí você pode falar para ele. Ele desce na cela em que você está. Ele desce na cela de circunstância em que você está. Naquele problema que você está. Ele desce ali para você ter uma conferência com ele. E nesse caso, o problema era inveja. Nesse caso, o problema foi imprudência. Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma. Simplesmente minha própria maneira eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. Agora vou morrer sob a sua justiça. Senhor, eu reconheço e sei que mereço isso. Eu sei que eu não mereço o céu. Eu sei que eu mereço morrer. E a única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. E o rei, quando ouviu aquela confissão, depois da morte de seu filho, depois do Calvário, depois da segunda parte, o rei desce para conversar com você. Por isso que ele desceu, ele está aqui nessa noite para conversar com você, para ter uma palavra com você. Você está agora no lugar, na presença de um que ou manda soltar ou manda prender. Você pode se abrir com ele. Ele quer saber por que aconteceu isso na sua vida. Ele quer saber por que aconteceu, ele quer ouvir de você. E quando ele falou assim: a única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, e eu sei que eu não mereço chegar lá. Eu sei que eu não mereço estar vivo. O rei virou seus calcanhares, irmão, e saiu, e foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações. Sabe o que é isso aqui? Ele foi lá pegar o livro. Ele foi pegar o livro. Ele foi pegar o livro da tua vida. Quando você aceitou a revelação e falou assim: eu sei que o rei desceu. Eu sei que o rei desceu e veio conversar comigo. Porque se aquele ladrão tivesse falado assim: olha, o rei desceu para falar com você. Que rei? Eu não quero falar com o rei nenhum. Geraldo estava morto. Mas ele obedeceu ao rei. Ele ouviu o rei falar: levanta. Ele levantou. Mesmo naquela situação ele ainda tinha respeito pelo rei. Ele teve humildade pelo rei, ele teve reverência pelo rei, ele teve respeito pelo rei. E ele
ele chegou naquela hora, aí não era falar com os mensageiros, não era com os delegados, era com o próprio rei. E quando ele chegou, quando ele confessou o pecado dele, quando ele teve aquela conferência com Deus, aí Deus, o rei que desceu, já traz o livro dele, da vida dele. É o que está escrito aqui. A graça de Deus é assim. O irmão Bruno falou que a graça de Deus é assim. A graça de Deus em nossos dias é assim. Aí o rei virou os seus calcanhares e saiu. Foi até... Parece que quando João confessou aquele pecado, talvez tinha uma turma segundo João e falou assim: olha lá, João, o Cordeiro de Deus, ele é digno de tomar o livro. Glória a Deus. O rei virou seus calcanhares e saiu, foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações. Destruam todas as anotações. As pessoas não entendem ainda o que é essa descida. Às vezes não entendeu. Isso aqui é o rei descendo após a morte de seu filho, descendo na cela em que você se encontrava, onde o diabo queria te manter preso, e ele desce o 7º selo e vai até onde você estava, para ter uma conferência com você e entender dos seus próprios lábios o que se você tem respeito por isso ou não. E quando ele desce, ele já desce com o seu livro. E quando você fala assim: é meu rei, tu és meu rei, és o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a semente de Abraão. Então ele pega o livro da tua vida e diz: destruam todas as anotações. Zerou, irmão, zerou! Zerou! Zerou, irmão Alexandre, zerou! Zerou, irmão Luiz, zerou! Mancélia, zerou! Por quê? Porque o rei desceu. Isso é o irmão Bruno falou assim: a graça de Deus é assim. Deixa-me lhe contar uma história. Estou mostrando o que é a graça. Muitos contam como uma história e ficam emocionados quando vê o rei. Mas o irmão Bruno não contava história para emocionar as pessoas. Tinha um segredo aqui dentro. Após a morte do filho unigênito, ele veio. O rei falou: destruam todas as anotações. Já pensou isso? Aquele livro da vida que gravou desde quando você deu o seu primeiro buá no berço. Apagou. Zerou. Porque ele estava nada mais, nada menos na frente do rei. E ali está ele, o juiz supremo, o irmão Bruna fala. O supremo juiz, provando que ele é o mesmo ontem, e você olha para aquilo e muitos falam: não, isso é um ismo, não, isso é uma doutrina, não. E você fala: tu és meu rei, és o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a semente de Abraão. Ele desce, falou: destruam todas as anotações. Você sabe? Coloque-as no mar do esquecimento. Destruam todas as anotações. Destruiu. Tudo que tinha contra você foi destruído. Foi destruído. Quando? Quando você viu a descida do rei. Lavem-no. Tragam-no. Eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, olha os tempos que tem aqui, olha os tempos na história. Tem a morte do filho, né? A morte do filho. Depois tem o rei descendo e perdoando o dia da expiação. Perdão definitivo. E qual que é agora a parte agora? Qual que é a outra parte? Depois da visita do rei, o que vai parar? Depois de algum tempo, depois de algum tempo da visita do rei, uma grande limusine chega até a porta. Sabe que essa limusine não é um carro, não. É o teu corpo glorificado. Uma grande limusine chegou até a porta. Viu como lê
Sem revelação, você vê só uma história. Chega o seu corpo. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. Até a porta dessa terra, dessa Laodiceia, desse mundo velho. Desse hospital para pestilento. E o rei se pôs de pé na parte de trás do carro. O carro, o rei e a cela. O mundo, seu corpo glorificado e Deus te esperando aqui. Amém. Glória a Deus. E disse: venha, meu filho. Oh, glória a Deus, um dia nós vamos ouvir. O que falta agora nós ouvirmos? Venha, meu filho. Glória a Deus. Venha, meu filho. Vamos para casa comigo, para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor dos seus ombros, porque a potestade está nos seus ombros, e disse: de agora em diante, você é meu filho. Porque ele teve pena, isto é graça. Nós estávamos condenados. O quê? Eu sei que Jesus morreu na cruz. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas agora, o rei desce para ter uma conferência com você. Porque ele teve pena de você. Isto é graça. É graça. É graça o rei descer a mim. A mim. Não sei nem quanto a você, mas já estou pensando a mim mesmo, a mim. A mim receber essa revelação da descida do rei na terra, com alarido, com trovões, com anjos, e eu receber quando tinha muitas pessoas melhores do que eu. Mas isso é graça. Isso é graça. Este era eu, este era você. Nós matamos o Filho de Deus, com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia. Vem logo, doce carruagem. Que carruagem que é essa? Ei! E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia, e nós iremos para casa para vivermos com Ele. Por quê? Porque o rei se importou, o rei desceu. O rei desceu. Para que ele desceu? Para conversar com você. Você não está ouvindo palavras de um homem. O rei desceu. Você está aqui agora na presença de Deus. E que lugar é esse? Se você respeitar a presença de Deus, você tem muito a ganhar. Se você se tornar indiferente com isso, é morte. E nós iremos para casa para vivermos com Ele. Todas as anotações foram destruídas. Acabou. Não falei que vocês iam sair daqui leve? Tudo foi destruído. Todas as anotações foram destruídas. Tudo. Destruído. Zerou. Acabou. Você não deve nada para o diabo. Acabou. Zerou. Você devia, você tinha matado o filho dele, você tinha pecado, você tinha errado, você foi imprudente. Mas você confessou, você reconheceu, e quando você recebeu essa mensagem, falou: meu Deus, eu não sei, eu não consigo explicar, mas algo em meu coração diz amém, e é nisso que eu vou me agarrar com tudo. E você se agarrou nisso. E o rei gostou disso, hein? Quando você falou isso, ele falou: o quê? Foi lá, pegou o livro. Ele não foi lá pegar o livro? Não está dizendo que foi lá na escrivaninha pegar o livro? Me dá o livro, me dá. Me dá o livro do irmão Igor. Pode me dar? Sim, senhor, está aqui. Que ficha, hein? Que ficha, hein? Pega o livro do irmão Marcelo. Que ficha, hein?
Que ficha. Mas ele me respeitou. Eu desci até a cela onde ele estava. Ele me respeitou. Faz o seguinte, destrua essas anotações aí. Amém. Mas ele fez, Senhor. Ele fez. Estou mandando destruir essas anotações. E dessa o diabo não pode nem reclamar que Deus estava destruindo as provas. Tinha prova contra você. Ele mandou destruir as provas. Ele pegou, destrói. Mas destrói. Destrói, para destruir. Nem eu vou me lembrar disso aí. Então você mesmo não pode ficar se lembrando. Ai, quando eu era. Ai, quando eu era. Ai, eu era. Deus já esqueceu e você se lembrando, meu Deus. Não, zero. Nova criatura é zero. Aleluia. Não se fala mais. Amém. Obrigado, Senhor. Nas redes sociais não tem fotos do passado. Coloca fotos atuais de uma vida mudada. Amém. Não tem fotos do passado. Amém. Não. Fotos da nova pessoa. Não guarda arquivo do passado não. Ele mandou destruir todas as anotações. Aí às vezes as pessoas pegam e colocam assim, e fotos, e todo mundo lá, e sentado, e às vezes com amigos ímpios e não sei o que, e tal. Não, isso aqui é a foto que eu estava com meus... Não destrua todas as anotações. Não deixe vestígio. Amém. Foi assim que ele fez. Que coisa, não? Você vai sair daqui e falar assim, meu Deus, eu estou 0 quilômetro. 0 quilômetro. E não é uma mensagem de psicologia para apoiar sua mente, para que você possa dormir bem e amanhã acordar disposto para trabalhar. Não, eu estou falando de uma verdade. Eu estou falando de uma realidade. Eu estou falando de um fato que aconteceu quando o Cordeiro abriu o livro. Destrua todas as anotações. Não está você feliz de você? O diabo vai procurar. Ah, Senhor, ele fez isso. Aí vem Deus e fala assim, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Pois eu os justifico. O que é justificação? Nada fez para começar. O diabo fala assim, ele fez, Deus fala, não fez. O diabo fala assim, a sua filha assim, fez isso. Aí Deus olha para você lá, para o seu positivo. Ele olha para você lá. Como que fez? Fez, está aqui, ó. Destruiu todas as anotações. Tudo que você tinha vergonha. Tudo. Ele destruiu todas as anotações. Nada mais restou. Nada. Todas as anotações foram destruídas. Ah, meu Deus, olha isso aqui. Essa história precisa de muita revelação para ler ela. Não podemos ser julgados mais. Não passaremos pelo trono branco. Não podemos ser julgados mais. Não tem trono para julgar a gente mais. Não. Não seremos julgados mais. Não tem trono branco para você não. Acabou. Está livre. Aí você fica até assim meio assim, mas será que eu estou livre mesmo? Mas é isso mesmo? Mas fácil assim. A graça de Deus é assim. Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disso. Não se lembra. Meu Deus, o meu passado, quando eu errei ali. Aí você vai falar com Deus, o que você está falando? Oh Deus, o Senhor me perdoa, porque eu errei ali. Eu sempre que isso me incomoda tanto. Deus fala assim, do que você está falando? Do que você está falando? Não é de se admirar que podemos cantar. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz
salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Amigo, pode solar? Não quer que esta seja a sua hora agora mesmo, amigo pecador. Enquanto inclinamos nossas cabeças só para a hora que você, só para o momento, para uma palavra de oração, vamos inclinar nossas cabeças. Que esta possa ser a hora que você creu primeiro agora mesmo. Pense bem e diga: Senhor Deus, eu sou culpado. Eu reconheço que preciso da graça para me salvar. Eu não posso salvar a mim mesmo, estou perdido, estou arrasado. Simplesmente não posso fazer nada. Há pessoas, às vezes, que estão nessa condição. Eu estou totalmente sem ajuda, sem esperança, sem Deus, sem misericórdia, sem Cristo, no mundo como um estranho. Não queres tu ter misericórdia e tirar desta cela de pecado que me encontro hoje, Senhor? Sejas misericordioso para comigo, um pecador. Levantará você sua mão e dirá: Senhor Deus, eu sou aquela pessoa que precisa da tua graça. Levantará você sua mão, diga: ore por mim, irmão Brana, e agora crerei. Deus te abençoe lá atrás, meu irmão. Que alguém diga: irmão Brana, lembre de mim agora, ó irmão, faça-o por favor. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão, aqui na janela. Deus te abençoe, irmão, lá atrás. Deus te abençoe, irmão, aqui, ao outro também. Lembre de mim, irmão Brana. Deus te abençoe, irmão. Sim, o outro aqui. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe aqui, irmão. Ele te vê agora. Faça isso realmente. Deus te abençoe, jovem. Ele vê. Deus te abençoe aqui embaixo, irmão. Deus te abençoe. Irmão, que está lá atrás, perto da parede. Simplesmente como estou. Haveria lá outro. Deus te abençoe. Mas que o teu sangue foi vertido por mim. E que tu me convidas para vir. Deus te abençoe. Graça, graça. Eu venho como estou. Não esperando dirigir minha alma para uma mancha escura. A ti cujo sangue pode limpar cada mancha. Agora, tem cerca de 15 ou 20 mãos levantadas. Agora, com suas cabeças inclinadas, eu vou lhes pedir para que levantem suas mãos. Quietamente agora, fiquem de pé enquanto eu ofereço uma oração agora por você. Nós não temos espaço suficiente aqui em cima do altar. É somente, eu não posso. Você fique de pé e todos que levantaram suas mãos e querem oração agora, fique de pé agora mesmo enquanto eu ofereço essa oração. Fique de pé em todos os lugares. Derramou por mim, isso é ótimo. Deus te abençoe, ó Cordeiro de Deus. Recordem, pode haver um dia enquanto a graça não esperará mais. Não esperará mais por você até que seja muito tarde. Agora não é muito tarde. Ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual trouxe outra vez nosso Salvador da morte, e agora vive. Ele que está supremamente em glória, enviando o Espírito Santo de Cristo sobre nós, para trazer convicção ao pecador. Deus, eu oro por essas pessoas que estão de pé. Isto é a verdade, Senhor. Tu disseste: aquele que de mim testemunhar perante os homens, dele eu testificarei perante meu Pai e os santos anjos. Nós sabemos, quando estivermos de pé naquela grande manhã, que hora será? Eles estão de pé agora, Senhor. Então os seus pecados irão ante eles. Alguns pecados que seguem o homem. E essas pessoas estão aqui de pé nessa manhã, porque elas estão confessando os seus pecados, sabendo que elas têm errado e elas querem a Ti como Salvador. Restringe as cordas dos corações. Tu sabes sobre elas, sabe tudo sobre elas. Eu oro para que Tu conceda as suas petições. Salve-os. Eles são os troféus da pequena mensagem dessa noite, da graça de Deus. Não importa o que temos feito, eles continuam com suas cabeças inclinadas. Receba-os. Conceda isso, Senhor. Conceda graça a estes corações, que eles possam sempre ver Jesus como seu Salvador. Eles fizeram este gesto, e o Espírito Santo lhes disse para ficarem de pé, e eles o fizeram em obediência ao Espírito. Senhor, Tu guardas a Tua palavra. Tu disseste: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga primeiro. E todo que o Pai tem me dado virá a mim, e aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Aquele que ouvir minhas palavras e crer naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Senhor, sobre as bases dessa escritura de São João 5:24, aquele que ouvir minhas palavras e crer naquele que me enviou, por quê? Porque ele tem crido. Graça é o que tem feito a estes. Terá vida eterna e não passará pelo julgamento. Ele irá antes do julgamento e não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Ó Deus, como Te agradecemos por isto. Nós oramos agora para que Tu guarde suas vidas, que possa cada um ser batizado, invocando o nome do Senhor e lavando seus pecados. Conceda isto, Senhor. Eu os entrego a Ti como seu Salvador.
crendo que o grande anjo de Deus, o qual apareceu lá embaixo, Pai, Tu conheces toda essa história, e o grande anjo que apareceu lá, Senhor, bem de madrugada, e falou estas palavras na forma de 3 arco-íris vindos do topo da montanha. Senhor Deus, que aquele Deus que apareceu a mim lá no arco-íris, que Ele possa salvar estas pessoas através de Sua graça agora mesmo. Eu as entrego a Ti, na expectação do cumprimento de Tua palavra e Tua vontade, e eu os encontrarei naquele grande dia, sem uma ruga ou mancha em suas almas. Conceda isto, no nome de Jesus eu os entrego a Ti. Amém. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. E Mariana, passa para nós. Ali, vamos ver. Eu que também quero ver. Deixa. Glória a Deus. Vento sobrenatural soprou, e as páginas do velho livro folheou, revolvendo histórias antigas, resolvendo mistérios e enigmas. Quadro perfeito que estava escondido foi se revelando nas sombras e nos tipos, e pude ver quem era Neemias, Esdras, Regai, Ester e Josias. Então entendi porque estou aqui, de onde vim e para onde vou. Um álbum de família nas velhas páginas da minha Bíblia, em retratos quase apagados, reconheci meus antepassados e descobri nas imagens desbotadas, claramente vejo Sara a sorrir com alegria, como se soubesse que algum dia esta noiva enfim entenderia. Sara sou parece tão familiar quando me tomam a mão e me levam a passear para reconhecer o livro aberto. Minha eleição nunca senti tão de perto. Me explica os segredos da redenção e fica tão nítida a conexão, de modo que só o grande eu sou poderia conduzir esse drama em tão perfeita harmonia. Então entendi
estou aqui. De onde vim e para onde vou. Alguém de família, nas velhas páginas da minha vida, em letras quase apagados, reconheci. A gente tem que mandar isso pro site. Já mandou, né? Não, então manda urgente isso pro site do Ministério Fé para o Rapto. E mais coisas virão, tá? Isso aí foi só, assim, a irmã Mariana abriu com chave de ouro, mas tem mais coisas que vão vir daí. Deus abençoe. Mariana, ó. Então, vocês, né, casal, gostei, viu? Parece que já está ambientado com o 7º selo. O 7º selo é isso aí. É exatamente isso. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé? Que coisa boa, que atmosfera. Saber daqui você vai sair por essa porta. Acabou. Graças a Deus. Porque você viu a descida do rei. Não foi uma nuvenzinha. Não foi uma nuvenzinha. Foi o rei que desceu e foi até você. Quis ouvir de você. Senhor Deus, como nosso... Que povo maravilhoso é este de Ribeirão Preto, Senhor. Que povo maravilhoso é esse povo de Descalvado. Que povo maravilhoso é esse povo de Salto, de São Roque. Que povo maravilhoso é esse povo de Guaianazes. Eles estão trabalhando, eles estão fazendo. Quando eu conheci o irmão Luiz aqui em Ribeirão Preto e vi o que ele fez, pela graça de Deus, ele sabe disso, que não foi uma força humana, foi sobrenatural para construir isso. Eu fico imaginando um exército, o que não pode fazer. Deus, prepare, porque agora a limusine vai chegar. Glória a Deus. A limusine vai chegar, porque o rei já veio, o rei já conversou, agora só falta o rapto. Aleluia. Antes da limusine, tem que o rei descer para falar conosco. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é assim. É assim. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor. Deus, ajuda cada um que está aqui dentro, e eu também, todos nós, a ser aquilo que devemos ser. Em nome de Jesus Cristo, para... Pelo menos, eu sei que não dá para pagar, mas só para retribuir o que o Senhor fez por nós. Que a nossa vida seja esse agradecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Abracem um ao outro. Diga, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Para todos aqueles que estavam conectados conosco, e você saiba, o rei desceu e te perdoou. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.